Olá, olá gente, tudo bem? Eu sou o Tricurte, bem-vindos ao canal se está conhecendo agora. Não se esquece de se inscrever, porque quem está inscrito está concorrendo a um sorteio no meio de maio. Depois que eu fizer o último vídeo sobre o Draft NFL, também sobre o recap do Draft NFL, a gente vai ter um sorteio aqui para os inscritos. O que é o sorteio? É uma jersey oficial de qualquer time até R$430 lá na urlachershop.com.br, tá bom? Então, basta se inscrever que você está concorrendo, não precisa dar like, comentário, marcar amigo, nada. Só se inscrever que você está concorrendo, então não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ter as notificações e ter cada vez mais NFL na sua vida, tá bom? O vídeo de hoje é sobre o Draft NFL, óbvio, né? Porque o draft daqui uma semana, hoje é quinta-feira, a primeira rodada na quinta-feira que vem, dia 25. E é um vídeo muito simples, 5 coisas que você precisa saber sobre o Draft NFL. Eu sei que não é todo mundo que gosta do draft, não é todo mundo que gosta da intertemporada da NFL, mas, como eu sempre falo, piores campanhas de 2010, respectivamente, Carolina Panthers e Denver Broncos. A primeira escolha de 2011, Cam Newton. Segunda escolha de 2011, Von Miller. 4 anos depois, 4 temporadas depois, eles estavam jogando no Super Bowl. Então, o draft é mega importante, é onde se dá a montagem dos elencos. Então, assim, ainda mais nesta época que a gente está vivendo de contratos tabelados, contratos dos calouros são tabelados em função de onde o cara é escolhido no draft, e o contrato de calouro é muito mais barato que o de um veterano, o draft ficou mais importante do que nunca. Tá? Então a montagem de elencos vencedores se dá pelo draft. Lembra aquele livro do Parreira? O que era? Montando equipes vencedoras, uma coisa assim, que inclusive era plágio de um livro europeu. É basicamente isso, tá? A montagem da equipe vencedora se dá no draft da NFL, ok? Então é só pegar vários exemplos, né? O ataque dos Rams, né? Por exemplo, o Jared Goff, o Todd Gurley, o Cooper Kupp, todas escolhas de draft, né? A gente teve o Robert Woods chegando na free agency, mas o grosso veio pelo draft, né? O Brandon Cooks também não foi draft, mas o grosso tá lá pelo draft. Eagles, você tem o Alshon Jeffrey que veio pela free agency, mas o Zach Ertz é draft, o Carson Wentz é draft, então é muito importante, os Chiefs também, né? Tyreek Hill, Pat Mahomes, o Kareem Hunt, que é um idiota, mas enfim, a gente tem que citá-lo. O draft é muito importante, tá? O draft é muito importante, o draft é o momento mais importante da intertemporada. Então esse vídeo é um meio de fazer você que está em casa agora, ou sei lá, na faculdade, ou vendo pela TV, sei lá onde você está vendo esse negócio, na cama que você está com insônia. Se você tiver com insônia na cama agora, você está bem perturbado que eu falei isso, né? Mas fica tranquilo, você vai conseguir dormir. Esse vídeo é para você ter uma fagulha para você querer assistir o draft na quinta-feira que vem. E se você já gosta do draft, nada mais do que uma revisão esse vídeo que eu estou fazendo, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber sobre esse draft de 2019 é que este draft é defensivo, tá? Ele é defensivo. Wide receiver não tem nenhum que valha as 10 primeiras escolhas. Running back não tem nenhum que valha as 10 primeiras escolhas. Quarterback, discutivelmente um ou outro, tá? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas é um draft defensivo. A primeira escolha geral do draft deve ser o Kyler Murray, por Arizona. Mas depois vai vir uma penca de jogadores de defesa, tá? A segunda e a terceira com certeza vai ser de defesa. San Francisco 49ers e New York Jets. Então, por aí, pelo top 3, você já vê que é um draft defensivo. Qual que é a classe mais forte desse draft? A classe mais forte de linha defensiva como um todo. Tanto os jogadores de ponta de linha, que a gente chama de edge, né? Edge em inglês é ponta, extremo, como os jogadores de interior de linha defensiva. Quem que tem de edge bom? Tem muitos. Tem o Nick Bosa, de Ohio State, tem o Clelin Ferrell, de Clemson, tem o Brian Burns, de Florida State, tem o Josh Allen, de Kentucky, que é um apressador de passe rápido, violento, mas que tem seus problemas, né? Tem gente que gosta mais dele do que eu gosto, do que o pessoal do On The Clock gosta. Então, tem várias coisas que a gente pode falar sobre esses caras, né? Tem o Montez Sweat também, de Mississippi State. Então, é uma classe que a gente pode ter 5 nomes de apressadores de passe saindo na primeira rodada. Tem um Von Miller, tem um Khalil Mack, tem um Myles Garrett? Não tem, tá? Vou deixar de pronto aqui. Não tem. Não tem um cara que contorne o arco como o Von Miller e tem um trabalho de mão como ele tem. Enfim, todos eles têm algum probleminha que não fazem com que eles sejam o Myles Garrett, que eles não fazem com que eles sejam uma lenda saindo do college, tá? Quem que é o melhor jogador da classe para mim? O melhor jogador da classe para mim é o Quinnen Williams, que é um jogador de interior de linha defensiva. O Quinnen Williams de Alabama, ele tem potencial para ser o Aaron Donald. Então o time que escolheu o Quinnen Williams tem potencial de ter um All-Pro para os próximos meses, anos e etc. Tá? Para mim é o melhor jogador do draft. O segundo melhor jogador do draft para mim é o Nick Bosa. É porque ele chama Bosa? É porque o pai dele jogou na NFL e o irmão dele joga nos Chargers? Não. Ele é um cara muito técnico, um trabalho muito bom de mãos, um cara que ama futebol americano, um cara que se dedica pra cacete, um cara que realmente vive o esporte e que tem um teto ainda. O que segura um pouco ele? Acho que o contorno de arco, que não é tão bom como o do Von Miller, como do Khalil Mack, etc., ou do Myles Garrett,
e lesões, né? Por isso que eu não coloco o Nick Bosa em primeiro, coloco o Quinnen Williams. Para mim, o Quinnen Williams é um prospecto mais pronto, mais completo, com maior potencial que o Nick Bosa. Claro que esse processo é incerto. Então, é uma classe defensiva, tá? Cornerback e safety não é tão bom como anos anteriores. Você vai ver cornerback e safety neste ano lá pela 20ª, 25ª, 30ª escolha, tá? Mas jogador de linha defensivo é o grande crème de la crème desse draft. A gente pode ter uma classe tão boa como 2011, que a gente teve J.J. Watt, Aldon Smith, etc. Tá? Linha defensiva é o forte deste draft 2019. A segunda coisa que eu quero que você saiba neste draft é que o processo de quarterbacks foi uma coisa muito louca. A gente começou lá atrás achando que a gente ia ter Drew Lock e Daniel Jones nesse draft, e seria uma classe fraca. Tá? Vou ser sincero, seria uma classe fraca, embora o Drew Lock tivesse potencial antes da temporada 2019 do college, 2018, para evoluir e acabou não evoluindo tanto. Ok, a gente achou que ia ter esses dois. Aí apareceu o Justin Herbert, mas aí o Justin Herbert acabou voltando para Oregon para 2019, então ele não estará nesse draft. O Dwayne Haskins era um cara que não era tão considerado porque ele não tinha sido titular ainda. Ele evoluiu demais durante a temporada, assim, foi tipo exponencial, foi uma coisa impressionante. Você pega um jogo dele no início da temporada contra Penn State, depois o último jogo da temporada regular contra Michigan, ou mesmo a final da conferência Big Ten contra Northwestern, ou mesmo o Rose Bowl, enfim, você vê a evolução nítida nele, processamento mental, tomadas de decisões, progressão de passe, e é um cara com braço para fazer todos os lançamentos. Ele é perfeito? Não, ele não é perfeito, tá? Ele hesita um pouco em lançamentos em profundidades, o que é próprio da inexperiência dele, o que é próprio do sistema que ele rodava a spread offense do Urban Meyer lá em Ohio State. Então, por isso algumas pessoas comparam ele ao Alex Smith. Eu vejo mais uma comparação de Carson Wentz, um pouquinho de Ben Roethlisberger, saindo do college, claro. Mas é o meu quarterback preferido, tá? O Dwayne Haskins. Mas não é uma classe de 2019 de quarterbacks como a de 2018, que você tinha 4, 5 nomes que tinham potencial de ser titular. Nesta classe eu vejo só 2 nomes com potencial para ser titular neste momento. Dwayne Haskins e o Kyler Murray. O Daniel Jones eu não confio, o braço extremamente fraco, é preocupante. Para quem assistiu o Combine na ESPN, você via o Dwayne Haskins lançar e na sequência aparecia o Daniel Jones, era desesperador, porque ele pendura muito a bola e isso para a NFL não dá certo. Você tem o Will Grier, que é o meu terceiro quarterback dessa classe, que é um cara inconsistente, é um cara que teve momentos muito bons, como o jogo contra Texas, mas meu piso dele é de backup, eu não colocaria ele como titular agora, a mecânica dele é pavorosa, ele tem que arrumar um monte de coisa em mecânica, trabalho de pés, etc. E você tem o Drew Lock, que é um cara que eu comparo ao Jay Cutler saindo de Vanderbilt, inclusive o Cutler jogou em Vanderbilt para a Universidade de SEC, da Conferência Southeastern, Sudeste, e o Drew Lock em Missouri, né? O Drew Lock é aquele tipo de cara que você olha e você fala, cacete, que lançamento maravilhoso. Você olha e fala, looks the part, né? Um cara que você olha e fala, puta, esse cara é quarterback. Por causa do tronco, da postura, enfim, mas trabalho de pernas muito fraco, tem uns lançamentos completamente nada a ver, tem um passe que o Felipe até colocou no Twitter do On The Clock, que ele lança no chão, que não é um running back no chão, ele lança no chão, então o processamento mental dele é muito cru ainda. Algum time vai se apaixonar pelos atributos físicos do Drew Lock, eu tenho certeza absoluta, mas eu não coloco ele como titular no dia 1. Tá? Então essa é mais ou menos a classe de quarterbacks deste ano. Para mim o primeiro é o Dwayne Haskins, o segundo é o Kyler Murray, um cara extremamente pirotécnico, é uma mistura de Michael Vick com Russell Wilson, um cara que tem um teto incrível, mas que tem que arrumar progressão de passes sair do primeiro recebedor e ir para o segundo e para o terceiro. Isso ele não fazia tanto porque ele não era exigido, né? As defesas da conferência Big 12 são uma várzea, então ele não precisava fazer tanto isso. Enfim, já falei demais de quarterback, tá? Vou fazer um vídeo inclusive que vai estar no site da ESPN só de quarterbacks, e vocês poderão ver mais sobre lá. Vou gravar amanhã, inclusive, na sexta-feira. Bom, quarterbacks é isso. Terceiro ponto. Não tem, como eu falei, wide receiver e running back para topo de primeira rodada. E eu arrisco dizer que não deve ter um running back escolhido na primeira rodada, viu? É raro, embora já tenha acontecido em anos anteriores nesta década, mas não tem um Todd Gurley, não tem um Ezekiel Elliott, não tem esse cara neste ano, tá? Para mim, o melhor prospecto é o Rodney Anderson, running back de Oklahoma, que ele é todo arrebentado de lesões. Se ele fosse saudável, talvez daria para considerar ele no meio da primeira rodada, ao estilo Melvin Gordon, que foi a escolha de meio de primeira rodada. Mas não dá para apostar no Rodney Anderson na primeira rodada por conta das lesões. Quem que sobra? Tem o Josh Jacobs de Alabama, só que o Josh Jacobs é aquele running back old school, porradeiro, corredor entre os tackles. Então, também para mim não vale primeira rodada o Josh Jacobs, embora eu acredito que algum time, acredito que Eagles ou Colts ou Raiders, meu palpite neste momento seriam os Raiders, vão acabar escolhendo o Josh Jacobs, tá? Agora, o wide receiver também não tem. Você tem são poucos wide receivers split ends, o wide receiver X, aquele cara AJ Green, Julio Jones, enfim, esse cara mais com porte
e que pode fazer tudo, né, o canivete suíço, e que faz tudo bem. Você não tem esse cara. Você tem o DK Metcalf, que é um monstro físico, mas ele é um cara muito mais vertical do que quebra de rotas, etc. Então, vai ter o wide receiver escolhido na primeira rodada, isso com certeza, tá? Até porque você tem o Marquise Brown de Oklahoma, que é um cara interessante, o A.J. Brown de Ole Miss também é um cara interessante, mas é difícil que você tenha 5 wide receivers escolhidos na primeira rodada. Acho difícil. Tá? É uma classe mais para final de primeira rodada, início de segunda, vai ficar bem interessante, assim como o safety e cornerback. Tá? Cornerback você tem o Byron Murphy para mim como o melhor, mas ele é mais baixo do que poderia, do que os times da NFL poderiam gostar. Então tem o DeAndre Baker também, que eu gosto pra cacete de Georgia, mas ele é baixo. O Greedy Williams, tem muita gente que gosta, mas eu não gosto da atitude dele contra o jogo terrestre. Ele é meio diva, é a síndrome de Darrell Rivers, ele não dá tackle no jogo terrestre, então é uma classe de defensive backs esquisita, né? Então já falei o terceiro e o quarto ponto de uma vez só, tá? A classe de defensive backs não é tão boa como em anos anteriores, e o terceiro ponto é que essa classe de wide receivers e running back também é pro final da primeira rodada. Final da primeira rodada vai ter um amontoado de running backs, wide receivers e safeties para serem escolhidos, tá? E vai ser um negócio assim, tipo, um cara que é pego na escolha 40 pode acabar sendo muito melhor que um cara que é pego na 26, tá? Tem muito emaranhado de talento ali que vai ser difícil navegar e que os times vão ter que pensar muito bem em quem que eles vão escolher, se vai dar certo para o sistema deles e assim em diante, tá bom? Então terceira e quarta eu já falei. E a quinta é a parte mais legal. Este é um draft que deve ter trocas. O tesão do draft, para quem assistiu o filme com Kevin Costner, A Grande Escolha, o draft day, o tesão do draft é quando tem troca. Se não tiver troca, o draft é chato, tá bom? Então, o que pode ter de troca? Bom, os Jets podem acabar saindo da 3, descendo, porque deve estar disponível o Josh Allen. O Josh Allen não vale uma terceira escolha geral, tá? Então os Jets vão querer descer, até porque tem menos escolhas no top 100. Os Lions podem descer da 8, os Bucks podem descer da 5. Algum time pode querer passar acima do New York Giants para escolher o Dwayne Haskins, ou no Cincinnati Bengals. Então devem ter bastante trocas, tá? O Seattle Seahawks deve descer. É um time que pode acabar querendo acumular escolhas, ainda mais porque precisa de contrato de calor agora no elenco, que o Russell Wilson tem 35 milhões de dólares. Então é bem interessante esse draft nesse sentido, tá? Ufa, é isso. São as 5 coisas que você mais precisa saber. Eu falei um monte de nome, eu sei. Para quem quiser acompanhar mais, eu recomendo. Eu vou pegar aqui, deem licença. Eu imprimi, tá? Ele não é venda impressa, ele é PDF, mas eu imprimi. Este aqui, este calhamaço, é o Guia do On The Clock, tá? Que eu fui editor e foi feito pelo Felipe Vieira e pelo David Chiodini. As análises, eu sou editor, eu sou responsável no final das contas por isso aqui, né? Que o editor no jornalismo, né, no mercado editorial como um todo, literatura, é o cara que é responsável pelo rolê. Então tenho muito orgulho de colocar meu nome nesse guia. Até coloquei aqui porque é muito pesado, né? Mas tem PDF, você pode ler no Kindle, etc. Eu gosto de grifar, por isso eu imprimi esta paçoca. Vou colocar de volta no fichário, inclusive. Ó, eu vou mostrar aqui. Quer ver? Vou mostrar o ranking de quarterbacks, tá? Essa é a folha de quarterbacks. Ó, fazer um suspense aqui, vamos lá. Ó, dá pra ver, né? Dwayne Haskins é o primeiro, Kyler Murray é o segundo, 3 tem um W. É o Will Grier. Mas eu vou mostrar também aqui o report do Dwayne Haskins, pra quem quiser ver. Ó. Bonitinho, com habilidade atlética, processamento mental, precisão, força no braço, o estilo, os números no combine, cadê, ó, notas para cada traço, papapipopopó. Tem 200 jogadores com essa análise, tá? Foi um trabalho formidável que a gente começou a fazer lá em final de outubro. Acabou o beisebol, eu comecei a editar já em novembro e, enfim, tá? 200 jogadores para você comprar ontheclock.com.br, vou colocar aqui embaixo o link. E essas camisetas aqui, aproveitando, ontem a gente me perguntou nos comentários, aproveitando que o pessoal está perguntando, a gente vai fazer uma promoção nesse feriado de Páscoa, 20% de desconto com o cupom FERIADÃO, tá bom? Vou colocar na descrição aqui, shop.profutbol.com.br com o link para você comprar essas camisetas que eu uso, tal. Tem do Brady, tem do Peyton Manning, tem do Mahomes, tem do Aaron Rodgers, semana que vem vai ter mais modelo, toda quarta-feira uma novidade na loja, tá? Então fiquem de olho. Então cupom até terça-feira, cupom FERIADÃO, tá bom? Vai estar aqui na descrição, é só você copiar e colar no carrinho. Ok? Fizemos todo o trabalho que podíamos, um beijo carinhoso, não esqueça de se inscrever e conversem aí sobre o draft, coisa maravilhosa, uma semana. Energia, ó, lá em cima. Tchau.